Olá, meu querido irmão e irmã. Eu espero que você esteja bem, junto com a sua família. Apesar desse tempo, que nos toca, esse isolamento social que tem mexido com todos nós de alguma forma. Apesar disso, eu espero que você esteja bem e, sobretudo, desfrutando, experimentando o cuidado de Deus sobre a sua vida. Por falar em cuidado de Deus, este cuidado, eu penso que ele se manifesta de diferentes maneiras. Eu falo isso ainda influenciado pela série de estudos que nós fizemos aqui na igreja. Então eu penso que esse cuidado ele se dá muitas vezes no silêncio do nosso quarto, quando nós oramos. Quando numa reflexão bíblica sentimos ali no nosso coração aquele cuidado que vem de Deus para cada um de nós. Por meio da comunhão entre irmãos, entre amigos, entre familiares, naquele abraço, naquele afago, naquele afeto, naquela mensagem que você recebe, que te revigora. Mas eu penso também que este cuidado se apresenta no estender das mãos, muitas vezes diante das necessidades que aqueles que estão caídos precisam. Deus expressa o seu cuidado de diferentes maneiras, queridos irmãos e irmãs. Mas é preciso que nós falemos um pouco também sobre o descuidado, sobre o descaso, que muitas vezes se percebe em nosso contexto, em nossa realidade, na nossa sociedade. E é tendo isso em mente que eu me aproximei do texto bíblico de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto. Eu quero conversar um pouquinho com você nessa noite, a partir deste texto. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31 até o 46. E junto com este texto, eu gostaria também que você gravasse aí na sua mente, no seu coração, essa frase: as oportunidades de recomeços que a contemplação do futuro nos dá. Vou repetir: as oportunidades de recomeços que a contemplação do futuro nos dá. Eu me aproximei desse texto ao longo da semana, pensando nessa reflexão, e essa frase me veio à mente. Surgiu do próprio texto essa frase e ficou me incomodando e me fez chegar então nela, As oportunidades de recomeços que a contemplação do futuro nos dá. O que eu quero dizer com isso? Imagine, querido irmão e irmã, que a você seja dada a oportunidade de contemplar o seu futuro, e ali no seu futuro, por causa dos caminhos que você seguiu, por causa das suas escolhas de vida, por causa das suas convicções, você chegou então à conclusão de que chegou numa situação, numa realidade da qual você não gostaria de ter chegado. E você volta para o seu presente, tendo aquela imagem do futuro na sua cabeça, no seu coração, e você tem então novamente a oportunidade de recomeçar, de retomar a vida de maneira diferente, de modo a chegar naquele futuro contemplado numa situação diferente. É com isso em mente que eu me aproximo desse texto bíblico, porque é exatamente isso que Jesus faz com seus discípulos. Jesus estava aqui por meio da parábola do juízo final, do julgamento final, mostrando aos seus discípulos aquilo que haveria de acontecer, de modo que eles também pudessem viver o presente de maneira diferenciada, para que pudessem chegar no futuro que Jesus gostaria para cada um deles. Jesus se apresenta aqui nessa parábola como rei. E numa linguagem pastoril,
ele vai falando ao coração dos seus discípulos a respeito daquela separação definitiva entre ovelhas e cabritos. E assim começa o nosso texto, querido irmão e irmã. Diante do juízo final, as nações se reúnem diante do rei, que é Jesus, e ele então divide. Ele chama primeiro aqueles que ele considera como ovelhas e diz o seguinte: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que estava preparado para vocês, desde a fundação do mundo, porque vocês me deram de comer, vocês me deram de beber quando eu estava com sede, vocês me hospedaram quando eu estava forasteiro, vocês me vestiram quando eu estava nu, vocês me visitaram quando eu estava encarcerado, vocês me foram ver quando eu estava enfermo. As ovelhas foram tomadas de espanto, porque não se lembravam dessas circunstâncias, dessas situações em que haviam atendido Jesus, e então argumentaram, perguntaram: quando foi, Jesus? Quando foi que nós te vimos assim? Com fome, com sede, forasteiro, prisioneiro, enfermo, nu, e te assistimos. Quando foi, Jesus? A resposta de Jesus foi que quando eles haviam feito a todos os pequeninos de Jesus, o fizeram a ele próprio. Que espanto, não? O texto continua, irmãos e irmãs, e então Jesus se volta para outra parcela daquele povo que estava ali e os considera como cabritos. E diz então a eles: afastem-se de mim e vão para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque a comissão das ovelhas foi a omissão de vocês, cabritos. Vocês não me deram alimento quando eu estive faminto, não me deram água quando eu estive sedento, não me hospedaram quando eu estive forasteiro, não me visitaram quando eu estive prisioneiro, não me visitaram, inclusive, quando eu estive enfermo. É claro, do mesmo modo, eles foram tomados de espanto e perguntaram a Jesus: quando foi que não o fizemos? E Jesus, do mesmo modo, respondeu: quando deixaram de fazer a um destes pequeninos, a mim vocês deixaram de fazer. A mim vocês deixaram de fazer. O texto termina, se você está acompanhando essa narrativa que eu estou fazendo, e aí Jesus diz o seguinte: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna, no versículo 46. Os discípulos que estavam ali diante de Jesus, ouvindo sobre esta parábola, puderam agora retornar para o presente e começarem a viver de uma forma diferente. Irmãos, é com esse texto em mente, então, que eu retomo aqui o tema, para que ele fique gravado na sua mente e no seu coração. As oportunidades de recomeços que a contemplação do futuro nos dá. Eu vou tentar deixar um pouco mais claro essa ideia, porque muitas vezes a gente pode contemplar o futuro pela experiência dos nossos pais, por exemplo. Não sei se você já passou por essa experiência, e eu já passei várias vezes por diferentes momentos com essa experiência com os meus pais. Quando eles me viram numa situação, numa circunstância, no momento, quem sabe, de decisão, e disseram assim: não faça, não vá. Eu já conheço essa história e eu sei no que isso vai dar. É importante, querido irmão e irmã, que nós possamos contemplar o futuro por meio da vida dos outros, por meio da vida daqueles que são mais experientes que nós. Contemplar o futuro por meio dos olhos, por meio da vida
dos outros que são mais experientes que nós. E aqui o nosso texto bíblico nos orienta nesse sentido. Contemplar o futuro pela narrativa de Jesus, a partir daquilo que ele diz como promessa, para que nós possamos chegar lá da melhor maneira possível. Então, olhando para esse texto, tendo tudo isso em mente, o primeiro ensinamento que eu penso que o texto traz para nós é que essa contemplação do futuro por meio da narrativa de Jesus nos dá a oportunidade de recomeçarmos uma vida mais humilde. Uma vida mais humilde. Olhem para o texto e percebam aqui no início da narrativa que as nações estão ali. Mas o que acontece? Ninguém se sabe ovelha ou cabrito. Pode até ser que alguns olhem para si e se julguem ovelhas. E ali descobriram que eram, na verdade, cabritos. Pode até ser que outros, olhando para si, olha, eu sou de fato um cabrito. Mas foram surpreendidos e se perceberam, então, pelo olhar de Jesus, ovelhas. Ali estavam pessoas, para ilustrarmos na nossa atualidade, dos diferentes continentes. Europeus, asiáticos, africanos, norte-americanos, latino-americanos, palmeirenses, corintianos, flamenguistas, são paulinos, etc. Todos. E ninguém se sabia de fato se era ou se não era ovelha. E isso nos ensina, queridos irmãos e irmãs, que nós cristãos precisamos viver de maneira mais humilde. Especialmente nós que somos cristãos, precisamos viver de maneira mais humilde, não nos achando melhores do que ninguém. Nós todos somos seres humanos sujeitos a acertos e erros. E como a gente pode perceber na prática, cristãos que são arrogantes, que são presunçosos, agindo como se fossem a última bolacha do pacote. Nós precisamos viver de maneira mais humilde e é esta a oportunidade de recomeço que o texto nos dá. Sabendo cada um de nós que existimos para Jesus e que existimos naquele que sonda mentes e corações e que nos conhece e sabe da nossa necessidade graciosa da sua redenção. Então este é um primeiro ensinamento que eu olho para o texto e encontro aqui como oportunidades de recomeço. Mas não apenas isso. Olhando para o texto, uma segunda oportunidade de recomeço que ele nos dá é a oportunidade de recomeçarmos uma vida mais naturalmente solidária. Naturalmente solidária. O que Jesus diz aqui e o diz para aqueles discípulos e o diz para nós também, não é para que nós vivamos hoje de maneira benfazeja, fazendo bem a todos, para que pudéssemos então lá no futuro de Deus argumentar, olha, nós fizemos tudo certinho. Se assim pensássemos e se assim agíssemos, poderíamos então ouvir de Jesus o seguinte: servo inútil, não fez mais do que a sua obrigação. Na verdade, não é essa a intenção da parábola contada aqui por Jesus. É preciso que nós possamos viver naturalmente solidários, como se não tivesse outra coisa a fazer, outro modo de vida a se viver. Não de forma oportunista. De forma alguma, não é este o convite do texto. É viver daquela maneira, viver daquela forma, não para merecer, mas por causa daquilo que já foi feito e da salvação que já foi conquistada por Cristo a cada um de nós. Então é uma vida como reflexo daquilo que foi feito por Cristo e não por nós. E uma vida como reflexo daquilo que foi feito por Cristo e não por nós, deve ser uma vida que busque imitar Cristo nos seus valores.
uma vida que busque imitar Cristo na sua própria vivência aqui no mundo. Uma vida solidária, uma vida que se aproxima e alimenta, uma vida que se aproxima do outro e também mata a sua sede, que se aproxima do outro e hospeda, que se aproxima do outro e dá vestimenta, que se aproxima do outro e visita nas suas necessidades. E é claro que o texto bíblico, quando Jesus fala aqui dessas 6 ações de misericórdia, ele não está aqui sendo exaustivo, é claro que não. Ele fala de questões concretas, necessidades concretas, e quem sabe nesse tempo que nós vivemos, essas palavras de Jesus façam todo sentido para a grande parcela da população brasileira. Mas quantos estão precisando de um abraço? Quantos estão precisando de um ouvido? Quantos estão precisando de um amigo? É preciso que nós vivamos de forma solidária, mas que façamos isso de forma natural, como se fosse o que tivesse que ser feito, de modo que as pessoas chegassem para nós e perguntassem: por que você fez isso? E nós pudéssemos responder de maneira mais natural possível. Porque era o que deveria ser feito. Esta é uma oportunidade de recomeço que o texto bíblico nos dá. Mas uma terceira oportunidade de recomeço que essa narrativa do futuro, essa contemplação do futuro nos dá, é para que nós vivamos experimentando o reino de Deus por antecipação. Eu gosto, querido irmão e irmã, de uma frase que eu ouvi bem lá no início do seminário, de um teólogo chamado Robson Cavalcante. Já faleceu. Eu acho que eu já até proferi essa frase em outras ocasiões aqui na igreja. Mas ele dizia o seguinte: a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus, que se manifestará ali e além. Vou repetir. A missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus, que se manifestará ali e além. Reino de Deus, reino de Deus. Essa palavra vem sempre martelando em minha cabeça, de modo que eu pergunte: aonde está o reino de Deus? E olhando para o Evangelho, ou para os Evangelhos, irmãos e irmãs, eu percebo que o reino de Deus está dentro de nós. Está escondido dentro de nós, muitas vezes. E à medida que esse reino de Deus vai se manifestando, vai se tornando visível na nossa vida, na vida das outras pessoas que conhecemos, na vida da igreja, nós vamos então vivenciando por antecipação uma nova realidade, um novo tempo. Aquele tempo que Jesus tem preparado para cada um de nós desde a fundação do mundo. Aonde, irmãos e irmãs, valores como a alegria, como a justiça, como o amor, como a misericórdia se manifestam, se tornam evidentes, ali está, por antecipação, aquele reino que virá em sua concretude no final. Mas é verdade também, irmãos e irmãs, que se nós já podemos experimentar aqui e agora o reino de Deus, é também verdade que nós podemos experimentar aqui e agora facetas do inferno. Eu gosto de uma frase do Ariovaldo Ramos, um pastor, que diz o seguinte: inferno não é um lugar para onde se vai. É um local de onde se sai. E olhando para o nosso contexto, para a nossa realidade, quantas vezes nós contemplamos realidades infernais? São pessoas que vivenciam o inferno da idolatria do corpo, da idolatria do poder, da idolatria do dinheiro, infernos nos relacionamentos. Quando as pessoas se sentem melhores do que as outras, nós estamos
experimentando um tempo de violência de tal modo que nos choca, que nos espanta. No dia 19, uma pessoa foi brutalmente ferida, brutalmente agredida até a morte. Infernos que nós contemplamos nos nossos contextos. É nessas realidades infernais que o reino de Deus precisa se manifestar. É nessas realidades infernais que nós temos a oportunidade de fazer com que outras pessoas experimentem a realidade do reino de Deus e que nós mesmos sejamos agentes deste reino de Deus. Então, irmão e irmã, olhando para esse texto bíblico, eu penso que algumas oportunidades, que essa contemplação do futuro por meio dessa narrativa de Jesus nos dá. E eu destaquei aqui 3, pelo menos. Que nós vivamos de maneira mais humilde. Ninguém sabe se é ovelha ou se é cabrito, se é joio ou se é trigo. Então que vivamos de forma mais humilde, mas que vivamos também de maneira mais solidária e numa solidariedade que seja natural. Não que seja meritocrática, que seja natural. Eu faço isso porque isso está na essência de mim, como ser que nasceu de novo por meio de Cristo. E em terceiro lugar, a oportunidade de experimentarmos e já adentrarmos por antecipação ao reino de Deus. O reino que pode ser manifesto na maior densidade possível, aqui e agora, até que todos nós o contemplamos no além. Querido irmão e irmã, nós não estamos no juízo final. Nós estamos no final de um ano. É isso mesmo. Hoje, como denominação, como igreja cristã, nós encerramos mais um ano eclesiástico. Se vocês perceberam ao longo da nossa liturgia, o quanto foi enfatizado o termo Jesus, o Rei do Universo. Cristo, o Rei do Universo. No último dia do nosso calendário eclesiástico, nós celebramos Jesus como Rei do Universo. E este Jesus, que é o Rei do Universo, irmãos e irmãs, se apresenta para mim, se apresenta para você, nos dando a oportunidade de, nessa contemplação do futuro, vivermos agora para a honra e glória do seu nome. Essa narrativa bíblica não deve ser para nós uma narrativa que gere medo, que gere conflitos, que gere espanto. Não é aquela narrativa como aquela peça de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, que todos nós conhecemos por meio do filme do João Grilo e do Chicó, que no juízo final tem então revelada a sua postura, a sua malandragem, os seus erros, os seus pecados, e tem uma segunda chance para que vivam diferente. Não! Essa narrativa é para nos dizer como vivem aqueles que já foram tocados e transformados pelo Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. Que neste início, que neste recomeço de ano eclesiástico, nós possamos ter a oportunidade de recomeços também como cristãos e como cristãs. E que tudo isso, querido irmão e irmã, seja para a honra e glória do nosso Deus. Amém.